Olá, pessoal! Meu nome é Aline Castro, é um prazer dar essa aula para vocês e o tema de hoje é a educação das pessoas com deficiência no Brasil. Para falarmos de educação, nós precisamos de entender um pouco sobre a história da deficiência, e ela inicia-se desde a vida do homem primitivo. De acordo com historiadores, a sobrevivência das pessoas com deficiência nos grupos primitivos de humanos era impossível devido ao ambiente inóspito. Só os mais fortes sobreviviam e era comum que certas tribos se desfizessem das crianças com deficiência. Na Grécia Antiga, Platão e Aristóteles tratavam do planejamento das cidades gregas, indicando a eliminação de pessoas nascidas disformes. Então, o homem ele deveria ser apto a participar ativamente das guerras e as mulheres deveriam ser capazes de gerar crianças saudáveis. Já em Roma, tinha uma lei que era permitido matar as crianças que nasciam com deformidades físicas pela prática do afogamento. Então, até esta época, a sociedade era pautada no modelo da exclusão. Quando surgiu o cristianismo, que foi uma nova doutrina voltada para a caridade e para o amor entre as pessoas, não se podia mais matar filhos nascidos com deficiência. Porém, essa visão religiosa trazia a deficiência como uma punição ou um castigo divino, em que a pessoa deveria conviver com ela para pagar os seus pecados. Nesse sentido, a pessoa com deficiência adquire um status de humano, então ela não deveria ser mais descartada da sociedade, mas elas viviam institucionalizadas. Daqui para frente, neste momento, a sociedade passou a ser pautada no modelo de segregação, ou seja, pessoas com deficiência poderiam viver, mas elas não tinham o direito de conviver. Elas conviviam somente com outras pessoas com deficiência. E a visão de integração e de inclusão na sociedade surgiu especialmente após a Segunda Guerra Mundial. Isso porque uma das consequências da guerra foi uma enorme quantidade de sobreviventes com algum tipo de deficiência adquirida por conta das batalhas. Então, era preciso retomar as atividades econômicas e industriais e carecia de mão de obra. Dessa forma, começaram esforços para integrar os sobreviventes da guerra que possuíam deficiência no mercado de trabalho. Quando a gente fala de integração, estamos prevendo a adaptação da pessoa com deficiência a uma sociedade organizada para as pessoas sem deficiência. A integração se fundamenta no conceito de incapacidade, porque foca nos aspectos relacionados à limitação e é, portanto, uma via de mão única. A pessoa com deficiência que deve se adaptar às situações já estabelecidas, considerando um padrão normal da população. O modelo de inclusão surgiu mais tarde, após muitas discussões e movimentos sociais, e ele traz um sentimento de pertencimento, no qual o preceito de tratar igual os iguais e desigual os desiguais significa admitir que existem diferenças e, a partir disso, promover o acesso aos direitos. E é muito importante ressaltar que a inclusão é um processo muito mais amplo, que diz respeito a uma mudança de olhar sobre o mundo, sobre as relações, sobre os direitos e sobre a percepção de cada indivíduo. Aqui, a diversidade passa a ser vista como um valor. A sociedade se modifica
mas também a pessoa com deficiência se modifica na questão de mudar o seu olhar sobre si e de perceber que ela também tem direitos. Portanto, todas as pessoas devem conviver em condições de equiparação de oportunidades. Então, a inclusão é uma via de mão dupla. A educação inclusiva é um processo que amplia a participação de todos os estudantes nos estabelecimentos de ensino regular. Trata-se de uma reestruturação da cultura, da prática e das políticas vivenciadas nas escolas, de modo que essas respondam à diversidade de alunos. É uma abordagem democrática e humanística que percebe o estudante e as suas singularidades, tendo como objetivo o crescimento, a satisfação pessoal e a inserção social de todas as pessoas. Portanto, a educação inclusiva deveria garantir uma educação para todos e a cada um pautada no princípio de equidade. Quando falamos de todos, estamos falando de cada indivíduo em situação desfavorecida ou alvo de estigmas sociais de todas as ordens, que estão de fato incluídos no sistema educacional brasileiro. Porque uma cultura inclusiva é aquela que prima pelos direitos humanos, respeita as diferenças individuais e, quando vista sob o prisma educacional, é aquele ambiente que torna o currículo acessível a todos, que prevê respostas para a diversidade com equidade e com equiparação de oportunidades em espaço com qualidade. Trata-se de uma educação que é realmente para todos, onde as diferenças entre as pessoas são ponderadas na oferta de oportunidades. Os resultados do Censo Escolar de 2023, divulgados pelo Ministério da Educação, apontam um aumento das matrículas na educação especial, principalmente nas classes convencionais. Mas, em contrapartida, revela a persistência de desafios, como a distorção de idade e série. A gente também tem dados que mostram as matrículas na educação especial em toda a educação básica, da educação infantil ao ensino médio, seguem crescendo. Em 5 anos, o aumento foi de 41,6% de matrículas, saltando 1,25 milhão em 2019 para 1,77 milhão em 2023. Outro aspecto é que em 2023, a grande maioria dos estudantes público-alvo da educação especial com perspectiva na educação inclusiva estudava em classes convencionais. Um problema é que o acesso ao atendimento especializado educacional permaneceu praticamente estável e nós temos ainda uma porcentagem muito pequena de estudantes que têm acesso a este serviço, que ainda é de cerca de 42%. Apesar da inclusão de crianças com deficiência em escolas de todo o Brasil ser um direito garantido na Constituição, a acessibilidade nas escolas não cresceu na mesma proporção que as matrículas. Ainda conforme o INEP, 26,9% das escolas de educação básica
ainda não tem nenhum recurso de apoio à pessoa com deficiência, como, por exemplo, elevadores, rampas, banheiro específico, dentre outros. E mesmo entre as escolas que possuem alunos com deficiência matriculados, 19,5% também não tem nenhum desses recursos. Todas as escolas precisam de todos os componentes para que ela esteja apta a receber com qualidade todas as pessoas. Então, isso é um ponto que faz o aluno abandonar a escola. Nós não precisamos de uma educação que olhe para a deficiência, mas para o potencial daquele estudante, respeitando as suas especificidades. Uma pesquisa feita pela Universidade de Harvard mostra que a inclusão de crianças com deficiência em turmas regulares garante benefícios para todos os alunos. Uma parte da pesquisa indica que os alunos com deficiência desenvolvem melhor habilidades como leitura e matemática, têm taxas mais elevadas de presença e são menos propensos a ter alguma questão comportamental. E com isso tudo, a probabilidade de completar o ensino médio aumenta se comparados aos alunos que não foram incluídos. Isso é um dado espetacular. Como adultos, os alunos com deficiência que foram incluídos têm mais chances de se matricularem na educação superior, conseguirem emprego e de viverem de forma independente. Muitos estudos indicam que os alunos com deficiência educados em salas de aula de ensino regular superam os seus pares que foram educados em escolas especiais, ou seja, segregacionistas. Também temos evidência de que a participação em ambientes inclusivos pode trazer benefícios sociais e emocionais para os alunos com deficiência, incluindo a formação e manutenção de relacionamentos positivos entre pares, que tem implicações importantes para a aprendizagem e desenvolvimento psicológico também. O estudo também descreve 5 benefícios da inclusão para estudantes sem deficiência, como, por exemplo, maior compreensão da diferença humana, acompanhado de uma maior consciência, crescimento da cognição social, ou seja, aumenta a tolerância com o outro, aumenta a questão de comunicação eficaz também, melhoria do conceito sobre si mesmo, então tenha a percepção do próprio estado, do estado do outro e cria um maior sentimento de pertencimento. Tem o desenvolvimento de princípios morais e éticos pessoais, no sentido de carregar menos preconceito e de ter maior responsividade às necessidades do próximo, fora a questão de amizades calorosas e carinhosas, ou seja, a diversidade é tudo de bom. Segundo a Lei Brasileira de Inclusão, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interações com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Esse conceito é muito interessante porque ele diz que sim, que há uma origem biológica, mas que quando a pessoa se interage com as barreiras existentes na sociedade,
é que a sua participação enquanto cidadão é prejudicada. Então, aqui, esse conceito mostra que a questão da deficiência não é individual, é de uma sociedade. O problema não está em ter uma deficiência, mas sim o problema são das barreiras que ainda têm que ser enfrentadas por essas pessoas. Temos diversos tipos de deficiência. Uma delas é a deficiência física, que consiste em impedimentos físicos ou motores que demandam o uso de recursos, meios e sistemas que garantam a acessibilidade ao currículo e aos espaços escolares. Lembrando que a gente sempre vai falar da deficiência e de maneiras de romper as barreiras no âmbito escolar. Então, o grau de comprometimento do estudante vai refletir nos níveis de apoio e no tipo de tecnologia assistiva necessária, ou seja, todo o arsenal de recursos que auxiliam na ampliação das habilidades funcionais de pessoas com deficiência física vai possibilitar uma melhor qualidade de vida e, consequentemente, a inclusão na escola. Os auxílios para a vida diária, material, escolar e pedagógico consiste em materiais e produtos para auxílio em tarefas rotineiras, como, por exemplo, comer, escrever e executar necessidades pessoais. Então, temos recursos de engrossador de lápis, mesas específicas com plano inclinado. Temos recursos de acessibilidade ao computador, como, por exemplo, teclado e mouse adaptado, ponteiras, teclado virtual, e tem também os projetos arquitetônicos para acessibilidade, que são as rampas, os elevadores, os banheiros acessíveis e dentre outros. Tem também a surdez, e aqui vai uma curiosidade muito importante, é que na década de 70 ganhou força o modelo cultural da surdez, também conhecido como modelo socioantropológico. Esse modelo propõe que a surdez seja vista como uma diferença cultural, que seria análoga à de outras minorias étnicas e linguísticas. Então, a deficiência biológica existe? Existe. Mas ela não deve ser o que define os surdos e a sua identidade. Os surdos desejam ser vistos a partir de sua diferença linguística, pois fazem parte de uma minoria linguística. Então, quando os surdos estão se comunicando em Libras, linguisticamente não há deficiência. Eles se entendem. O trabalho pedagógico com esses alunos deve ter como base o bilinguismo. E eu não estou falando de português e inglês. Eu estou falando da língua brasileira de sinais e da língua da comunidade ouvinte a qual o surdo está inserido, como, por exemplo, o português. Então, a Libras deve ser ensinado como primeira língua e o português escrito como segunda língua. E aí vocês podem se perguntar, poxa, mas por que a Libras como primeira língua e não o português? Porque a língua brasileira de sinais é a língua adquirida naturalmente pelos surdos. E ao se negar esse direito, há perdas muito importantes, tanto no aspecto cognitivo quanto no aspecto social, afetivo, linguístico e principalmente na aprendizagem desses alunos. E é muito importante que na sala de aula haja um intérprete de Libras para justamente fazer essa mediação linguística e o acesso aos conteúdos que estão sendo trabalhados ali na sala de aula. Um recurso importante é o trabalho com imagens, filmes, histórias em quadrinhos. Isso tudo ajuda o estudante surdo a pensar com significado,
a construir e a interpretar de forma mais clara aquilo que está sendo estudado. A gente também tem a internet como um recurso importante, porque o estudante surdo pode encontrar textos, imagens, produzir conteúdos visuais, conversar por chamadas de vídeo, usando a língua brasileira de sinais e aprimorar a escrita da língua portuguesa através das mensagens de texto. Nas pessoas cegas, as percepções das informações táteis, olfativas e de sentidos são mais desenvolvidas, pois elas recorrem a esses sentidos remanescentes para guardar na memória as informações, já que a visão não é o seu principal sentido utilizado. Então, é necessário que o aluno cego reconheça o ambiente escolar, especialmente a sala de aula que ele está inserido. O mobiliário deve ser estável e, se houver alguma mudança, ele deve ser avisado. A linguagem oral é um fator bastante importante para o aluno cego, portanto, o professor deve sempre descrever os objetos, as pessoas novas que estão entrando em sala de aula, figuras, situações e atividades, de modo que esse aluno possa integrar essas informações e formar conceito e dessa forma compreender o mundo à sua volta. O sistema Braille foi criado por Louis Braille em 1825 na França e consiste no meio pelo qual as pessoas cegas leem e escrevem. Também temos o soroban, que é utilizado para fazer cálculos matemáticos. Temos outros recursos importantes também, principalmente digitais, como os leitores de tela. Na atividade de educação física, por exemplo, o professor pode utilizar materiais como cordas, bolas, principalmente com guizos, que é uma espécie de sininho que faz barulho. Então, o aluno cego se orienta por aquele ruído. Mas a gente também tem alunos com baixa visão. Então, sentar esse aluno a uma distância de aproximadamente 1 metro do quadro na parte central da sala é muito importante. Evitar a incidência de claridade diretamente nos olhos desse aluno também é um recurso importante. Estimular o uso constante dos óculos, caso seja uma indicação médica. Em certos casos, pode ser necessário um maior tempo para o término das atividades propostas, um material ampliado com contraste bom, utilizar papel fosco para não refletir a claridade e explicar com palavras as tarefas a serem utilizadas é fundamental. Temos a deficiência intelectual e aqui, mais uma vez, como todos os alunos com deficiência, o aluno não deve ser visto pelo professor como uma incapacidade de aprender. Deve-se focar no potencial de aprendizagem desse aluno e de que maneira o professor poderá favorecer e potencializar essa aprendizagem. Então, é importante que se crie situações que permitam a esses alunos trabalhar de forma contextualizada e cooperativa com seus colegas. É importante também estabelecer relações entre o conteúdo trabalhado e com situações do dia a dia e possibilitar o máximo de situações e atividades escolares que são significativas para estes alunos. Temos o transtorno do espectro autista, como o próprio nome diz, é um transtorno, não é uma deficiência, embora alguns autistas podem apresentar deficiência também, mas é uma comorbidade. Em termos de legislação, a pessoa com autismo tem todos os direitos legais de uma pessoa com deficiência. E as principais características
de um aluno com autismo são a dificuldade na comunicação, dificuldade na interação social. Alguns podem apresentar movimentos estereotipados, como bater as mãos, movimentar o tronco. Eles geralmente possuem uma dificuldade com mudanças, um hiperfoco, ou seja, interesse insistente por determinado assunto. Então, é muito importante para essas pessoas introduzir um conceito por vez com instruções simples e diretas, avançar gradativamente o grau de complexidade de um conteúdo, ajustar o tempo de realização da tarefa, da avaliação, e, se necessário, segmentar a tarefa. É importante também proporcionar atividades em grupo. Deve-se ter claro que a aprendizagem desse aluno e também dos alunos com altas habilidades e superdotação passa pelo aspecto afetivo e social, além do cognitivo. Então, criar um ambiente acolhedor que valorize esses sentimentos e as relações sociais é de extrema importância. E é sempre interessante que o professor estimule o estudo independente do aluno por tópicos específicos, sabe? Que eles têm um maior interesse. Lembrando de que isso são estratégias generalistas. Quando falamos de deficiência, estamos falando de um universo de pessoas. Ninguém é igual a ninguém, mesmo que tenha uma deficiência, mesmo que se tenha a mesma deficiência. Portanto, é necessário parar, compreender quem é aquele aluno, quais são as suas necessidades, para aí sim tomar um ponto de partida em relação às condutas a serem adotadas. E para finalizar, levem esta frase com vocês. Incluir um aluno com deficiência na escola não é apenas possibilitar a sua entrada e o aceitar no espaço educativo, mas é prover meios para a sua permanência, ou seja, é proporcionar a igualdade de acesso, condições de estudo e conclusão. Bom, pessoal, foi um prazer estar com vocês. E para quem quiser se aprofundar mais, aqui vão algumas referências bibliográficas. Muito obrigada, tchau!